Muita paz a todos nós. Vocês sabem que, em primeiro lugar, quem está vindo aqui pela primeira vez? Alguém? Não? Tá bom. Vocês sabem que tem um livro muito interessante de André Luiz. É o segundo livro da série A Vida no Plano Espiritual. Esse livro se chama Os Mensageiros. Está até saindo uma adaptação para cinema, que daqui a pouco vai estar estreando aí nas telas, né? Mas esse livro tem uma passagem muito interessante, né? Que ele conta sobre quando André Luiz sai da cidade espiritual de Nosso Lar em direção à Terra, né? Algum tempo depois de desencarnado, né? Ele já havia estado na Terra depois de desencarnado, relatando isso no livro Nosso Lar. E no segundo livro, Os Mensageiros, ele relata uma outra visita. Mas, antes disso, tem um ponto muito interessante para a gente pensar. Quando a gente ouve a palavra Apocalipse, o que vem à mente da gente? Qual é o tipo de sentimento que a gente tem? Eu acho que a grande maioria de nós vai ter um sentimento de arrepio, né? De arrepiar os cabelos, né? Porque vem aquelas informações de um grande número de tragédias, de um grande número de catástrofes, né? Se abatendo sobre a Terra, porque parece que quando nós ouvimos essa palavra, Apocalipse, essa palavra que parece que remete a fim do mundo. É assim que o cinema tem retratado. É assim que as histórias têm mostrado para a gente. Mas a palavra Apocalipse tem um outro significado. A palavra quer dizer revelação. Revelação. E se nós pegarmos e formos ler o que João escreve, ele já bastante idoso, idade bastante avançada, lá já na ilha de Patmos, né? Escrevendo uma série de relatos que ele ouviu do próprio Cristo. Ele fala sobre alguns acontecimentos que são previsões daquilo que deveria acontecer. Mas o foco do livro, Revelação, não é revelar essa série de acontecimentos pelas quais o mundo haveria de passar. Porque ele vai revelar uma coisa que está lá no fim desse livro e que muito poucos de nós acabamos prestando atenção. A revelação principal do livro Apocalipse é a seguinte: e vi nascer um novo céu e uma nova terra. Esse livro fala, então, de um processo de renovação do mundo. E quando se fala em renovação do mundo, obviamente não se fala de extermínio do mundo, de fim do mundo material, de fim da vida das pessoas que aqui vivem, e nem tampouco de extermínio de todos nós que aqui vivemos, como se fosse um grande castigo de Deus. Quando diz, e vi nascer um novo céu e uma nova terra, fala de uma profunda transformação do mundo e de todos aqueles que são inseridos no mundo. E essa transformação ela vai se dar por meio de uma série de processos. Processos físicos, sim, porque a Terra, afinal de contas, passa por ciclos, já passou por ciclos muito difíceis antes, grandes erupções, grandes maremotos, grandes terremotos, né? A gente não presta atenção, mas quando a gente fala em Cordilheira dos Andes, isso é resultado de entrechoque de placas tectônicas que levantaram aquela grande porção de terra, separação dos continentes, isso tudo o mundo já passou, a Terra já passou. Mas esse processo de transformação é o processo de transformação da alma humana daqueles que habitam esse mundo, de nós que habitamos esse mundo. Então, quando nós ouvirmos Apocalipse, vamos esquecer a ideia de fim de mundo, a ideia de castigo, a ideia de término, a ideia de morte, não é esse o sentido. O sentido é transformação para melhor. Só que André Luiz, nesse livro,
os mensageiros, ele relata em um dos capítulos que saindo da cidade de nosso lar, cidade espiritual de nosso lar, indo em direção a uma cidade que, pela descrição que lhe dá, é a cidade do Rio de Janeiro, ao aproximar-se da crosta terrestre, ele, em companhia de alguns outros espíritos que faziam parte dessa equipe, vê uma série de nuvens que ele não havia percebido ainda enquanto estivera encarnado no mundo. E ele, então, espantado, olha para o ministro Aniceto, que é um dos ministros de nosso lar, e compartilha com ele essa ideia. Que nuvens são essas? Eu nunca vi essas nuvens enquanto estive encarnados. Elas têm um aspecto diferente, são pesadas, são densas, são difíceis. Que nuvens são essas? E o ministro Aniceto diz: André Luiz, essas nuvens que você vê são as emanações dos pensamentos dos habitantes dessa cidade. E quando ele fala emanações dos habitantes, ele falava dos habitantes encarnados e dos habitantes desencarnados. E o que é isso, essas emanações? Ele diz que essas emanações são emanações tão difíceis que elas dificultam ainda mais a transformação do ambiente do mundo. Mas o que são essas nuvens? A que nuvens o ministro Aniceto se referia? Ele fala de emanações do pensamento, formas pensamento. Porque quando nós vamos estudar a doutrina espírita, nós ouvimos uma série de estudiosos, e o próprio André Luiz, falando sobre a questão de que pensamento é matéria. A gente não pode pegar, a gente não consegue tocar, mas é positivamente matéria. Porque pensamento é uma transformação do fluido cósmico universal, que é o fluido primitivo que dá origem a todo tipo de matéria. Tudo que é matéria tem origem nesse fluido cósmico universal. Só que o fluido cósmico universal, ele é um fluido que tem propriedade neutra. Ele não é nem positivo nem negativo. E esse fluido ele vai sofrendo as propriedades à medida que nós emprestamos a esses fluidos essas propriedades. Então, quando nós emanamos os nossos pensamentos, ou seja, desejos, sentimentos, vontades, tudo aquilo que nós emanamos do nosso pensamento, nós acabamos dando consistência a esse tipo de fluido que nós emanamos da nossa mente e que acaba sofrendo transformações e que se transformam em boas formas pensamento de bom teor ou formas pensamento de péssimo teor. E são essas formas pensamento que o ministro Aniceto relata a André Luiz, que são as formas pensamento que estão sobre a cidade, então, do Rio de Janeiro, mas que estão sobre todo o mundo que nós vivemos. E aí nós nos perguntamos por que é que o mundo anda tão difícil, por que é que as coisas parecem tão complicadas, por que é que as relações parecem tão mais dificultadas hoje em dia, e por que é que o mundo ainda está assim? Porque Jesus dizia que eram chegados os tempos, e o evangelista afirma que vê nascer um novo céu e uma nova terra, mas a gente não vê isso chegar ainda. E aí a gente precisa começar a pensar qual é o tipo de pensamento que eu estou emanando. Qual é o tipo de pensamento, de sentimento, de desejo, de vontade que eu estou emanando da minha mente, que eu estou fazendo com que saia do meu coração. Isso é muito fácil de medir. Isso a gente consegue ter essa mensuração quando a gente começa a pensar sobre nós mesmos, fazer avaliação sobre nós mesmos, e nós começamos muitas vezes a nos depreciar por causa de alguns erros que nós cometemos, ou nos vermos como maiores do que aquilo que nós somos por tudo aquilo que nós detemos, pelas nossas posses,
pela nossa posição social, esquecidos da avaliação daquilo que nós somos enquanto entidades, enquanto essência imortal. Né? E é importante nós avaliarmos isso na nossa relação conosco mesmos, o que é que nós pensamos de nós mesmos, o que é que nós, qual o tipo de sentimento que nós temos com as pessoas com as quais nós convivemos, no trabalho, no estudo, na relação social, no trânsito. O trânsito é uma ótima fonte para a gente avaliar que tipo de forma de pensamento eu estou emanando. Porque sempre que alguém me dá uma fechada, e eu emito aquela forma de pensamento, que realmente tem forma, e as formas, segundo os espíritos, algumas são assustadoras, nós conseguimos entender o que a gente está mandando para a atmosfera do mundo que nos cobre. E conseguimos ver a responsabilidade que nós temos. E aí a gente começa a pensar assim, poxa, mas será que isso tem jeito? Será que a gente consegue transformar isso? Porque às vezes parece que a gente tem muito pouco. A gente tem quase nada para dar. E aí a gente recolhe ao Evangelho, né? Recorre ao Evangelho. Porque o Evangelho é uma fonte fantástica de análise, né? De coisas que são pequenos exemplos que nós podemos e devemos aplicar para a nossa vida. Uma fonte muito grande de grandes ensinamentos. Tem uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, que fala sobre o óbolo da viúva. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, é uma ótima leitura, vale a pena, uma ótima reflexão. Essa passagem conta que Jesus certo dia estava sentado, observando as pessoas que iam até o gasofilácio era um local em que as pessoas depositavam as suas doações, né, ao templo. E Jesus conta que ali passavam pessoas que doavam muito, porque tinham muito, abastadas que iam lá e doavam muito e que saíam com a cabeça erguida e faziam questão de demonstrar aquilo que estavam doando, né? Mas que no final aparece uma senhora, uma viúva, que ela vai muito vergonhosamente, cabeça baixa, e ela deposita no gasofilácio 2 moedas. E Jesus comenta com os discípulos, em verdade eu vos digo que dentre todos estes, quem mais doou foi a viúva. Porque os outros deram daquilo que lhes abundava, daquilo que eles tinham em sobra. Ela, no entanto, deu daquilo até que lhe fazia falta. E quando nós lemos isso, nós pensamos que Jesus está falando de doação de dinheiro, doação material. Porque a gente ainda pensa que caridade é só material. Né? Mas Jesus faz um convite fantástico para nós. E o convite é: o que é que você tem em você que é pouco, mas que você tem? E aí a gente vai pensar, nós temos muita paciência, nós temos muita tolerância, nós temos muita indulgência, em nós já temos muita bondade, nós já temos muita justiça. Se nós olharmos, nós vamos ver que a nossa paciência é desse tamanho, nossa tolerância é desse tamanho, nossa pacificação é desse tamanho, nossa bondade é desse tamanho, porque qualquer coisa nos tira do centro. Vamos voltar para o trânsito. Aquela pessoa que nos deu a fechada, qual é o primeiro impulso? Aquelas palavras nada bonitinhas, né? Mas aí nós pensamos como Jesus. 2 moedinhas de paciência. 2 moedas de paciência.
que é aquilo que a gente tem bem pouco, lá no fundo da carteira do Espírito, mas que a gente precisa pensar assim, eu tenho pouco, mas em nome da mudança desse mundo, eu vou dar 2 moedinhas de paciência. E naquela hora, eu não vou xingar. Eu vou dizer, vai com Deus. E ali se foram as minhas 2 moedinhas. Aí eu vou chegar em casa e o marido, a esposa, o filho, tiveram um péssimo dia. E vão exigir a minha máxima tolerância, que eu tenho só 2 moedinhas. E aí eu vou pegar e vou dar 2 moedinhas de tolerância. 2 moedinhas de bondade. 2 moedinhas de compreensão. 2 moedinhas de justiça. 2 moedinhas de silêncio, 2 moedinhas de palavra branda e bondosa. Porque ao final, nós vamos entender que a cada 2 moedinhas que nós vamos doando, nós vamos entender o que dizia Francisco de Assis na sua prece. Porque é dando que se recebe. Quanto mais nós doamos, do pouco que nós temos, nós vamos aumentando a nossa coleção de moedinhas dentro de nós, e daqui a pouco nós temos 4, temos 6, temos 8, temos 10. E a nossa poupança de riqueza espiritual em nós vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Porque é o que dizia Jesus, né? Buscar os tesouros do céu, que são essas poucas moedinhas que nós temos em nós. E essa questão do pouco é tão importante no Evangelho, é tão importante para Jesus, que diante de uma multidão de pessoas famintas, que não tinham o que comer, mas que o buscavam, Jesus pergunta, o que temos para alimentá-los? E os discípulos dizem, 5 pães e 2 peixes. Não tem um banquete. Cada um dá do pouco que tem. E aquele pouco se multiplica e alimenta aquela multidão que tem fome. Porque uma coisa é verdade, gente. Todos nós temos fome. Todos nós temos fome. E é por isso que nós emitimos essas ondas de pensamento tão difíceis e doentes, de angústia, de dor, de tristeza, de raiva, de medo, de insegurança, porque todos nós temos fome do contrário disso tudo. E só uma coisa vai conseguir alimentar a gente. 2 moedinhas. Porque quando cada um de nós for capaz de dar 2 moedinhas, que é o pouco que nós temos, aí nós vamos ver nascer um novo céu e uma nova terra. Isso é muito importante. Porque na questão da nossa relação com os espíritos, o que nos aproxima desses que vivem em infelicidade é a grande riqueza de angústias que nós temos. A grande riqueza de fraquezas que nós temos. Mas quando nós somos capazes de buscar um pouquinho de nós para doar de virtudes, aí nós conseguimos aos pouquinhos nos elevar e aos pouquinhos eles vão nos seguindo, vão se elevando também. Isso, para a gente refletir um pouquinho. O Evangelho é ótimo, né? Obrigado pela atenção de todos. Vou convidar a todos para que nós possamos agradecer a Deus pela vida que nos foi concedida,
por tudo aquilo que nós temos, mas por tudo aquilo que nós não temos. Agradecer por tudo aquilo que nós somos e por tudo aquilo que não nos foi permitido ser. Agradecer pela vida que nos foi concedida com todas as pessoas, com todas as situações, pela proteção divina de cada dia, pelo amor infinito de Deus, pela bondade e proteção constante de Jesus. E assim, em nome de Deus e em nome do Cristo, nós damos por iniciada a nossa atividade de passes da noite de hoje. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações e vamos para o nosso trabalho de prece, de passes.